Boa tarde, bom dia, boa noite, gente. Tô aqui, vocês estão no canal Maria Bline. Tô aqui filmando para vocês. Vou filmar para vocês aqui um pouco do Museu dos Povos Acreanos, aqui no centro de Rio Branco, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada do museu. Umas fotos para vocês, depois vamos ter uma visita guiada. Esse é o nosso museu, gente. Aqui o Frei André Ficarelli. Olha, gente, essa canoa, que linda, ó. Olha os cocos. Samaúma. Olha, gente, as mandioca. Açaí. Olha, gente, essas paredes, que lindas. Que lindo, gente, olha aí. É muito grande aqui. Do Acre, a gente percebe que teve uma mistura étnica e cultural muito grande, porque além dos povos originários, né, que aqui já habitavam, ao passar dos anos vieram outros povos para cá, como os portugueses, libaneses, sírios, os próprios japoneses, nordestinos, paulistas. Então teve uma mistura étnica e cultural muito grande, que dá para perceber a nossa culinária, a nossa língua, tudo tem um pouco de cada povo. Então esse museu veio com a missão de contar a história desses povos, além também de vir com a missão de ter para a gente entender sobre o nosso patrimônio. O que é patrimônio, né? Essa garrafinha é meu patrimônio, é minha. Então, esse museu é um patrimônio do povo acreano. É tanto que não cobra entrada, é uma visita livre, é uma das visitas guiadas, para mostrar o Museu dos Povos Acreanos. E quando a gente começa a falar do museu, a gente conta a história do prédio, porque ele não foi construído na missão de ser um museu. Tudo começou em 1949, quando Frei André Ficarelli chegou no Brasil vindo da Itália. No ano seguinte, em 1950, o bispo daqui da cidade de Rio Branco, Dom Marchiori, convidou ele para vir para cá para dar seguimento na construção da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Você conhece a catedral? Sim. São católico? Evangélico, mas eu conheço. Conhece, é bem famosa, é um ponto turístico aqui na cidade. Então, Frei André veio com a missão de comandar a construção da catedral. Em 1952, a população acreana e a Igreja Católica pediu que o Frei construísse um pensionato. O que era um pensionato? Era um local para os alunos dormirem, porque eles vinham do interior estudar no colégio acreano e não tinham onde dormir. Então, o Frei aceitou a missão e ele passou 7 anos intercalando a construção da catedral com a construção desse prédio, porque na época usavam a mesma equipe de mão de obra, né? E o material vinha de Manaus através de embarcações, demorava meses. Então, por isso que demorou 7 anos para o prédio ser construído. Em 1959, então, inaugura o Instituto Nossa Senhora das Dores, o que originalmente seria um pensionato, foi inaugurado como um colégio, que era conhecido como Colégio dos Padres, porque era um colégio apenas para meninos. Já na época já existia o Instituto São José, que existe até hoje como colégio, né, da rede pública, e na época ele era o Colégio das Freiras, então aqui se tornou o Colégio dos Padres. Seguiu sendo comandado pela Igreja Católica, pelo Frei André, até o ano de 1978, quando o colégio apresentou uma decadência
Acrenses, então, a Igreja Católica decidiu alugar o prédio para os empresários Itamazani e Evarista de Luca, que são os irmãos maristas, para que fosse inaugurado o Colégio Métrico. É tanto que na referência aqui do nosso estado, os acreanos conhecem esse prédio como Antigo Métrico, é o ponto de referência deles. Quando teve essa transição de colégio católico para Métrico, teve uma evasão muito grande de alunos, porque eles acusavam os empresários de serem comunistas. Então, o que eles fizeram para reverter isso? Eles instalaram o segundo grau, né, que foi o ensino médio, né, que eles chamavam de segundo grau, funcionava manhã, tarde e noite, e eles ofertaram cursos de informática. E na década de 80, isso foi uma revolução tecnológica muito grande aqui no nosso estado. Eu acho que já era tratado. Então, o método veio com uma sala de informática para dar cursos. Além disso, o método também era palco de grandes eventos culturais, esportivos. O próprio Instituto Mendes chegou a fazer reuniões do sindicato aqui. E seguiu sendo o Colégio Métrico aqui até o ano de 2005, quando eles conseguiram um grau, onde atualmente funciona o CERC, a sede dele está na Brava lá. Em 2006, a Secretaria de Educação alugou o prédio porque o Colégio Acreano entrou em reforma. Então, o Colégio Acreano funcionou aqui nesse prédio por um ano. O CERC também chegou a funcionar por alguns meses. E após isso, do ano de 2007 para frente, o prédio ficou abandonado. A Igreja Católica não sabia o que fazer com o prédio. Ficou a mercê de moradores de rua, usuários de drogas, o prédio estava apresentando decadência. Em 2013, entraram com um baixo assinado, pedindo para a Igreja Católica que o prédio fosse tombado como patrimônio. A Igreja Católica até hoje não aceitou, o prédio não foi tombado como patrimônio, mas aí em 2016, a Igreja Católica resolveu ceder o prédio e começou a construção do nosso museu. A construção começou em 2016, o museu só foi inaugurado dia 6 de agosto de 2023, somente a parte do prédio, no dia que é comemorada a Revolução Acreana. Quando o projeto arquitetônico foi feito, do museu, até a arquitetura dele foi planejada de uma forma de homenagear os nossos povos. São em homenagem ao arco e flecha dos povos originários. Quando a gente olha de lado, a gente consegue perceber a semelhança. Os tetos são em homenagem aos batelões, que é uma embarcação, que normalmente as pessoas moram dentro desses barcos, ou são barcos grandes que fazem viagens de longa duração. A nossa praça aqui se chama Praça Meandros e é em homenagem aos rios meandricos da Amazônia, que são rios que fazem muita curva. Por isso que a fonte tem esse formato. Boa tarde, Boa tarde. O nosso piso é o piso original do prédio da década de 60. Ele é chamado de ladrilhos hidráulicos, é uma arquitetura que o Frei André trouxe da Itália. Tem algumas construções antigas daqui de Rio Branco que também tem esse piso, tipo o Mercado dos Colonos tem esse mesmo ladrilhos hidráulicos. Quando o prédio foi abandonado, a Igreja Católica resolveu recolher a imagem da santa, com medo de quebrar, e o que ficou foi o oratório. Quando o museu foi reformado, a pintura foi revitalizada. O que é ser revitalizado? Fizeram a pintura por cima da pintura original com pequenas modificações. Agora a gente vai seguir para cá. Essa aqui é a nossa loja Bem Acreano, vocês podem vir após a visitação. É uma loja com marcas acreanas de artesanato, roupas, doces. Parece muito velho. É da década de 60. 40, gente. 60. Você já tinha ouvido falar de Leandro Tocantins? Não, eu não. Apesar dele ter a sala aqui no Museu dos Povos Acreanos, ele não é acreano. Ele nasceu em Belém do Pará. Com 9 meses de vida, ele e sua mãe se mudaram por um seringal lá na cidade de Tarauacá, aqui no interior do nosso estado. Então ele cresceu ouvindo histórias de como o Acre lutou para ser Brasil, histórias sobre a Amazônia, sobre os seringueiros, sobre ribeirinhos. Ele passou a infância até a pré-adolescência nesse seringal na cidade de Tarauacá. Após isso ele retornou para Belém do Pará, mas como ele cresceu ouvindo essas histórias, aos 21 anos de idade ele se mudou para o Rio de Janeiro, se formou em comunicação e direito, e ele fazia obras contando sobre a Amazônia, sobre os ribeirinhos. Com esses livros, ele levou o nome da Amazônia e para o Acre num patamar que, na época, ninguém olhava para o Acre e para a Amazônia com esses olhos. Nesse painel mostra como ele era uma pessoa influente na época dele. Ali tem uma carta de Carlos Drummond de Andrade, agradecendo a ele por mostrar a Amazônia. Tem ele no simpósio histórico do Acre ali com Garibaldi Brasil.
Ele com a Yolanda Fleming, que foi a primeira governadora mulher no Brasil, que foi aqui no nosso estado. Em 2012, a família dele doou o acervo pessoal dele. Tudo isso que tem aqui era dele, a família doou para cá, para a Biblioteca da Floresta. Aí, como teve um incêndio, foi mandado aqui para o museu. Você pode ficar à vontade para olhar. Qualquer dúvida, estou aqui. Tem o professor José, ele faz parte da academia, ele tem uma cadeira que ele pode contar para vocês a história da academia. Nossa, academia clandestina também. Essa aqui é a nossa sala Personalidade de Destaque. Aqui tem 16 pessoas, alguns aurianos, outros não, mas eles ganharam um local de destaque porque eles levaram o nome do Acre no patamar nacional e internacional. Vocês podem entrar, encontram quantos vocês conheciam que estavam aqui. Essa aqui é uma sala rotativa, então você vai ver outras personalidades. Destaque, né? Aí também nós estamos fazendo uma sala super lá. Mas tem curiosidade, aquela na escola, se tem lá na dela, Caminhão é uma Nogueira aqui. que é o seu nome de escola. Glória Pérez. De Bijatém também. Ah, Glória Pérez. É que tem esse vegetário comunitário mesmo. Aí tem o da Elasca mesmo, que é com os indígenas lá no nosso rio, tem tudo isso. A Glória Pérez é a criana, por isso que ela está aqui nessa história. Olha a Marina aqui também, gente, ó. Ela faz parte dessa história, por isso que ela está aqui no museu. Continuando aqui com a história. Com a história do museu, viu, gente? Olha que parede linda. Gente, essa aqui é a nossa sala interativa. A pintura na parede é uma representação da floresta amazônica. É uma pintura feita pelo artista da casa, o Thales, ele trabalha aqui com a gente. Essa é uma pintura imersiva. O que é isso? Quanto mais você olha detalhadamente, você consegue ver um animal escondido em algum lugar. O painel ali atrás, ele fala as espécies das árvores, animais e insetos que tem na pintura. Além disso, ele também representa a estrada do seringueiro. A estrada que o seringueiro fazia para cortar seringa. Você já foi no Museu da Borracha? Sim. Que lá conta, né, mais detalhadamente, que também a gente tem uma homenagem. Esse objeto aqui se chama poronga. Era uma espécie de lamparina que eles colocavam na cabeça para acender com querosene para iluminar. Porque o seringueiro saía para cortar seringa de madrugada, cerca de 2, 3 da manhã. Ele saía com seu balde, a faca de corte, que eles chamavam de cabrita também, ia na mata fechada e nas seringueiras faziam um corte, deixavam o látex escorrendo. Após isso ele recolhia, que era um processo bem lento, né? Passava recolhendo o látex que caía e ia para sua casa fazer um processo chamado vulcanização, que era defumar a borracha para fazer a pela, que era mais fácil de transportar através dos rios. O que era vulcanização? Eles faziam um buraco no chão, colocavam gravetos, ateavam fogo e com a fumaça eles iam defumando a borracha até fazer a pela. Aqui nós temos o palavra cruzadas acrianês, que tem 40 expressões do nosso vocabulário, que o povo acriano fala muito. Vocês podem vir depois montar, tem gente montando aí, né? Pode ficar à vontade agora. A pia.
quem está fazendo a visita guiada. Essa é a boca do quê, Carly? Gente, esse aqui é o nosso Purosaurus brasiliense. Recebeu esse nome de Purosaurus porque esse fóssil foi encontrado na região do Alto Rio Acre, no ano de 1962, em uma expedição da Universidade Federal do Acre com a Universidade de Los Angeles. Quando ele foi encontrado, o fóssil foi levado para Los Angeles. Lá foram feitas várias réplicas que estão espalhadas no mundo, tem na Espanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E toda essa fama do Purosaurus por quê? Os estudos acreditam que o Purosaurus foi o maior jacaré que já existiu no mundo. Ele viveu há 8 milhões de anos atrás. Ele chegava a ter 12 metros de comprimento, muito mais. Um jacaré gigante, né? A mordida dele era mais forte que a mordida de um Tiranossauro Rex. Entrou em extinção por causa da seleção natural, né? Um animal de grande porte tinha que comer muito, não havia predadores, ele acabou entrando em extinção. Não chegou a existir ao mesmo tempo que os seres humanos, né? Graças a Deus. Já separa com um bichão desse tamanho. Uma outra curiosidade que eu gosto muito de falar, você sabe o que o nome Acre significa? Acre vem de uma palavra indígena, Aquiri, que significa rio de jacarés. Então acredita-se que os povos originários tenham tido muitos contatos com fósseis de jacaré gigantes. Existem muitos contos indígenas que têm esse foco de jacaré. Você já ouviu falar de Hélio Belo? Do artista plástico? As obras dele sempre tem um jacarezinho ali escondido, porque ele sabia que a nossa cultura criana tinha essa conexão com jacarés. E esse aqui é uma réplica, tá? Infelizmente. O original está na Universidade Federal do Acre, no Museu de Paleontologia. A única diferença é que o nosso tem dente, o original não tem. Pode dar essa. Essa aqui é a nossa sala Floresta Amazônica. Quando a gente fala do Acre, não tem como não falar da Amazônia, né? O Acre está situado inteiramente dentro da Amazônia, no extremo oeste. E um fato curioso é que o nosso Acre, o estado, tem uma diferença de relevo. Isso causa diferenças nos nossos rios. Lá na frente eu expliquei que nossos rios aqui, os rios meandros, são os rios da Amazônia, né, que fazem curva. Aqui na região do Baixo Acre, que é a nossa capital, nós temos os rios barrentos e meandros. E aí tem essa coloração, os rios que fazem muita curva. Mas quando a gente vai para a região do Alto Acre, do Cruzeiro do Sul, Marechal-Camaçu, Rodrigues Alves, as águas já têm uma coloração mais escura e fria. Isso por causa da diferença do relevo. Enquanto aqui o nosso relevo é plano, em Cruzeiro do Sul tem planícies, por isso que a gente brinca que Cruzeiro do Sul tem muita ladeira. É por causa dessa diferença. Porque Cruzeiro do Sul é mais próximo da Cordilheira dos Andes. Por isso que lá tem a Serra do Divisor, tem toda essa diferença. Lá tem o Rio Pro e o Igarapé Preto, que tem essa diferença. Essa elevação que coloca. Exatamente. A gente tem uma diversidade até no nosso relevo. Lá, como fala, né? É místico. Na nossa flora, nós temos as gigantes da floresta, a castanheira, a própria seringueira, a samaúma, que é a rainha da floresta. E na nossa fauna, aqui no nosso estado, a gente tem 40% das espécies de mamíferos que tem na Amazônia, tem aqui no nosso estado. Por isso que a gente vê muita diferença em muitos animais exóticos, como o macaco, jiboia, tem a onça pintada, o boto de rosa, a própria capivara, o bicho preguiça. É muito comum a gente ver em todos os lugares. E quando a gente fala de Amazônia, não tem como não falar de Chico Mendes. Francisco Mendes Alves Filho foi seringueiro, ficou conhecido mundialmente pela sua luta contra os latifundiários. Quem eram os latifundiários? Eram os paulistas que vieram para o nosso Acre para fazer derrubada da floresta para a criação de gados, para fazer pasto para criar gados. Chico Mendes não achava isso certo, por ser filho de seringueiro e ser seringueiro, entrou nesse discurso de proteger a Amazônia, proteger a selva, proteger a nossa seringueira. Com isso, ele ficou conhecido por causa dos empates. O que eram os empates? Era uma luta dos seringueiros contra os latifundiários, onde eles faziam paredões com mulheres, crianças, para tentar impedir, empatar mesmo, que as máquinas viessem fazer a derrubada da floresta. Com isso, ele ganhou uma fama internacional, ele chegou a discursar na ONU, entrou no meio político, chegou a ser vereador por Chapuri.
Tentou se eleger como deputado estadual e federal, não teve êxito. E o maior medo de Chico Mendes era que ele morresse sem que a luta dele fosse valorizada, sem que a Amazônia fosse preservada. Infelizmente, no dia 22 de dezembro de 1988, ele saiu de casa para tomar um banho no banheiro externo. Ele foi alvejado por tiros. Seus assassinos foram presos, mas como sabemos, a luta do Chico Mendes segue viva até hoje. Chico Mendes vive. Em 2013, saiu no Diário Oficial que ele é o patrono do meio ambiente no Brasil. Aqui nesse painel nós temos uma representação da seringueira, né, do projeto arquitetônico, e uma frase dele muito famosa que foi colocada da mesma forma que eram os cortes da seringa. No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Quando completou 20 anos da sua morte, foi feita essa cápsula do tempo. Aqui dentro contém 5.000 cartas de crianças, jovens, idosos, e são cartas para o futuro, o que as pessoas esperam no meio ambiente. Ela só vai ser aberta em 2120. Só daqui mais de 100 anos, para os filhos delas aqui que vão ver. A gente com certeza não vai ver. Aqui em cima é o Ave Maria de Seringueiro e o Pai Nosso Seringueiro, que era um tipo de oração que eles faziam antes de entrar na mata fechada, pedindo proteção. Isso é interessante isso aqui, né? Atualmente ela está contando com a exposição coletiva Origens. Aqui tem 29 obras de 22 artistas e as obras remetem à história do nosso estado de algum jeito ou levam o nosso imaginário a tentar conectar como que isso tem alguma conexão com o nosso estado. Aqui a gente tem uma parede original do prédio da década de 60, que eu contei lá na frente que a matéria vinha de Manaus, de embarcações. Esses aqui são tijolos maciços e na época eles ainda usavam argila nas construções dos prédios. E quando o prédio foi reformado, resolveram deixar em homenagem ao prédio original. Mas pode ficar à vontade para olhar as pinturas. Eu usava para fazer o transporte de pessoas para atravessar o rio normalmente. Essa canoa aqui é uma canoa de verdade, ela era usada para fazer transporte. Foi doada aqui para o museu. Dentro dela tem uma cesta de sementes naturais aqui da nossa região, como açaí, frutos da castanha, pereira, algerina. Pode ficar à vontade para olhar, tá? A nossa licitação acaba aqui, obrigada pela atenção, tá? Pode ficar à vontade. Tem a sala operativa, a loja e a academia de letras, se vocês quiserem ir, tá? Obrigada. Muito obrigada, viu, de você guiar. Então, gente, o vídeo termina aqui. Apresentei para vocês o que foi possível. Quem falou foi a guia, porque é uma visita guiada. Tá tudo muito bem explicadinho para vocês saberem da história do museu aqui do povo acreano, ok? Muito obrigada, fique todo com Deus. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Beijo!